tarde a todos, todas e todos que estão aqui com a gente em mais um painel super especial nesse 8º Fórum de Inclusão da Diversidade. Eu sou Fabi Granzotti, sou parte da Regional Campinas da Maturi, que é uma startup voltada ao mercado de trabalho 50+. Trabalho com o recrutamento e seleção especializada, sensibilização corporativa e ferronhamente para essa mudança cultural em relação à idade. Muito bem, hoje nesse nosso painel maravilhoso, que já questionando o que RH tem a ver com isso, em relação à diversidade etária, eu tenho a honra e o prazer de trazer duas pessoas muito queridas, Cecília Barbosa e Fran Inandi. Eu vou começar, então, fazendo minha autodescrição. Primeiro, desculpe, eu ainda estou me acostumando. Eu sou branca, uma mulher de 42 anos, tenho cabelos vermelhos, hoje eles estão presos com rabo de cavalo, uso óculos vermelhos, atrás de mim tem uma parede branca com alguns livros, um quadro branco à minha esquerda, e uma porta lisa marrom bem atrás de mim. Meninas, então vou apresentá-las e aí, por favor, eu peço a autodescrição de cada uma de vocês, ok? Vou começar pela minha querida parceira de time, Cecília. Cecília Barbosa é consultora de desenvolvimento humano, coach, painelista e palestrante, parceira da Maturi e da Wisnet Consulting. Muitos anos à frente de gestão de pessoas em empresas multinacionais e nacionais de grande porte. O seu foco de atuação são os processos seletivos para profissionais 50+, desenvolvimento de gestores e jovens, transição de carreira, feedback, dinâmica de grupos e é estudiosa da disciplina de futurismo. Seja muito bem-vinda, Cecília. Muito obrigada, Fabi, muito obrigada, pessoal da BRH. Obrigada, Fran. A Fran, depois ela vai contar onde ela está, num lugar especial. Eu, então, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, eu tenho um cabelo curto Chanel, estou com brincos, uso óculos, estou usando um lenço colorido e uma blusa de lã, porque aqui em São Paulo está frio, na cor vermelha. Atrás de mim, temos aí um quadro que é de uma paisagem, e eu estou aqui na sala da minha casa, porque o trabalho está dentro de casa. Exatamente, né, Ceci? Nesse momento, todos nós aqui de home office, e essa troca continua riquíssima, né, independentemente de onde estamos. É verdade. Então, nossa querida amiga e também parceira Fran Inandi, a Fran é psicóloga com MBA em RH e mestrado em administração de empresas, sócia da consultoria em recursos humanos Acalante Services, pesquisadora na área de diversidade etária, responsável pelo blog de etarismo, articulista do jornal Metro News, coluna Mundo Corporativo, palestrante na área de etarismo, diversidade etária e integração geracional, consultora na área de diversidade etária, RH com projetos em organizações, consultora na área de transição de carreira com atendimentos personalizados para empresas e pessoas com foco principal no público 50+. Ufa! Fran, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Fabi, boa tarde, pessoal. Bom, eu estou aqui num lugar muito quente, 29 graus, estou em Alagoas, São Miguel dos Milagres. Eventualmente vocês vão ver alguém passando atrás de mim de biquíni, porque foi a sala que eu consegui aqui na pousada. Então, é engraçado, mas enfim, faz parte. Eu estou nessa sala que é tipo uma biblioteca, então atrás de mim tem vários livros. E tem uma porta de vidro onde tem uma sala, é tipo um lounge, e aí tem algumas pessoas que vêm porque é o único lugar onde pega a internet. Então as pessoas vêm de biquíni com o celular para ver recado e tal. Eu sou loira, tenho cabelo no ombro, eu estou com uma camiseta branca, um colar todo colorido também, estou de óculos. Acho que minha descrição é isso, tenho 57 anos e, na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu estou aqui para comemorar meus 33 anos de casada, que eu faço essa semana. Então, é por isso que a gente resolveu escapar um pouquinho da quarentena, do home office, e viemos para cá, para esse paraíso.
Então é isso, gente. Que delícia, Ana, parabéns. Parabéns Obrigada. pelos 33 anos de casamento. Que coisa maravilhosa. Obrigada. Então, meninas, agora devidamente apresentadas, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente, então, o que o RH tem a ver com a diversidade etária? É uma pergunta já? Ok. Vocês podem iniciar. Na verdade, assim, RH e diversidade, eu acho que caminham de mãos dadas, né? E a diversidade etária, não que ela seja mais importante do que qualquer outra, mas a diversidade etária abraça todas as outras. Então, é por isso que a gente quer chamar atenção para ela, é por isso que ela é tão importante para a RH, né? Porque se a gente tiver sorte, todos nós envelheceremos, todos nós seremos idosos, e, na verdade, eu já estou quase lá. E eu acho que é super importante que as organizações, as empresas, prestem cada vez mais atenção a isso, porque o número de idosos vem crescendo no Brasil e no mundo, e a gente precisa pensar em como que a gente vai fazer para ter essas pessoas dentro das organizações, porque nós vamos viver mais, estamos vivendo mais, os casais estão tendo menos filhos, e quer dizer, a conta não fecha, né? Se a gente pretende viver, sei lá, até os 80, 90, 100 anos, o que a gente faz se a gente tem que se aposentar com 60, 65, né? Então, eu até sempre brinco, né? Todo mundo vai virar professor, consultor, empresário, e aí? Né? Então, as empresas, além de terem um papel social com relação a essa questão, as empresas também vão precisar de gente. Então, é por isso que é um assunto tão importante para a área de RH, né? Sem contar nos clientes que também estão envelhecendo e que também não se sentem representados. Mas aí eu vou deixar um pouquinho para a Cecília falar. Imagina, acho que vale a pena a gente pensar em números só para observar esse montante, né? Então, em 2050, aqui no Brasil, nós vamos dobrar o número de pessoas 60 anos mais. Porque nós vamos, e cada vez mais nós temos medicamentos melhores, nós temos saúde melhor, nós temos, mesmo que com uma infraestrutura tão deficiente, ainda nós temos recursos melhores do que os nossos antepassados, né? Antes, eles morriam aos 30 anos, 40 anos no máximo. Mas hoje em dia, a longevidade aí, toda a medicina já vem nos dizendo que vamos viver até 100 anos. E o que nós vamos fazer com tudo isso? Então, a diversidade etária é um tema que não pode ser mais olhado quando eu chegar lá. Não, ele precisa ser observado que o mundo está em transformação no aqui e agora, né? O mundo do trabalho está em transformação, modelos de trabalho já estão em transformação. Antes as pessoas trabalhavam numa área funcional e elas se reportavam especificamente àquele tema. Hoje as empresas estão trabalhando em comunidades ágeis, né? Onde você é dono de conhecimento técnico, mas que você trabalha de forma colaborativa. Então, assim, nós estamos vivendo uma revolução, de fato, muito bacana. E quem tem mais idade, olha que oportunidade, tem mais 50 anos, né, Fran, para exercer outras atividades. E com a oportunidade de já ter passado por algumas experiências. Então, a sabedoria também vai contribuir muito que a gente viva de forma diferente. Sem dúvida nenhuma, gente. E a gente olhando assim para a sociedade, né? A gente vê o preconceito etário em diversas situações, né? Mas aí, pensando no mundo corporativo, quais os impactos que vocês acreditam que haveriam na sociedade se as empresas todas resolvessem, né, comprar essa briga contra o etarismo? Eu acho que, eu vou começar respondendo, eu acho que seria um sonho, né, na verdade, quebrar todos esses estereótipos, o final do preconceito, o final do etarismo, seria realmente um sonho, né.
acho que é uma coisa que está bem distante, infelizmente, mas se as empresas comprassem essa briga, acho que essa coisa ia se reverberar em outras áreas da sociedade, né? Então, isso faria possivelmente que as pessoas despertassem para essa questão do preconceito em outras áreas, né? Então, eu acho que isso seria muito bacana. A gente poderia ter uma coisa, talvez até um despertar, pensando em termos de governo, mesmo em termos de consumo, né? Então, se a gente for abrindo, o preconceito ele existe em várias áreas da nossa sociedade, né? Então, a gente poderia ter incentivos do governo para que, por exemplo, pessoas aposentadas voltassem a trabalhar. A gente poderia ter uma diminuição do preconceito, sei lá, na moda, né? Eu dou aula, por exemplo, para o pessoal da área de moda, e é uma área onde tem muito preconceito, né? A invisibilidade da mulher acima de 50 anos tem sido bastante já debatida, né? Então, é uma outra área onde a gente precisaria trabalhar, né? Então, eu acho que assim, se as empresas comprassem essa briga, eu acho que a gente teria uma ampliação desse debate e talvez a gente tivesse uma diminuição do preconceito em outras esferas, né? Eu vejo também que tem principalmente recursos humanos, nós estamos aqui no meio de profissionais com este foco, né? Ao trabalhar com a questão da diversidade etária, nós também podemos ter a coerência entre o que existem nas organizações em termos de valores. As empresas têm colocado muito assim, porque os nossos valores, e um dos valores é respeito. Vim de uma carreira de 30 anos na área de recursos humanos, então me sinto muito à vontade por falar agora aqui num papel de consultora. Todos os valores, eles precisam ser, antes de mais nada, algo praticado. Então, qual é a coerência quando eu, num processo de seleção, ouço de um requisitante, olha, mas pode ser só até 30 anos, ou até 35 anos, porque nós não podemos deixar de considerar que tem muito gestor que vem falando acima de 30, 35 anos já está velho para minha equipe. Olha só, né? 30, 35 anos. Imagine alguém com 50, 60 anos. Então, tem uma série de coisas que são boas conversas, como eu digo, que precisam vir para cima da mesa e o profissional de RH precisa começar a provocar também. Escuta, nós estamos aqui dizendo o quê? Qual que é o perfil de fato? Por que eu estou discriminando já em termos de idade aqui? Eu já estou fazendo uma seleção por causa de idade. Por que eu não posso considerar? Se na minha organização, um dos valores é respeito. Então, é importante, assim, RH fazer muito essa provocação. Qual é a coerência entre valores, cultura e, mais do que isso, valores quem são os meus clientes? Porque os clientes também não são só os jovens de 25, 30 anos. É o de 50, é o de 60. Nós estamos envelhecendo, mais públicos mais velhos irão consumir, porque são eles que vão ter o dinheiro, né? E como é que nós vamos lidar com isso? Então, é uma longa discussão. E a RH precisa provocar essa discussão internamente. Eu gostaria até de complementar. Eu acho que é um debate que precisa realmente ser colocado, porque até um tempo atrás, a gente tem alguns processos que eram considerados normais, né, porque as pessoas se aposentavam, sei lá, com 60 anos, e queriam se aposentar, né? Já estavam cansados, queriam parar de trabalhar, e normalmente as pessoas não viviam muito mais do que isso também, então era uma coisa mais, sei lá, normal, vamos dizer, né? Hoje, como esse cenário mudou, as empresas, elas têm que revisitar essas políticas, essas normas, né? Porque essas coisas não mudaram, elas ficaram estáticas dentro da organização. Então, por exemplo, aposentadoria compulsória, né?
tem que sair da empresa, sei lá, com 60 anos, porque a gente precisa oxigenar os nossos quadros, normalmente é essa a conversa, né? Então, é uma política antiga, né, que servia lá atrás, mas hoje ela já não faz muito sentido. Então, essas políticas precisam ser revisitadas e esse debate precisa ser levantado dentro da organização. E como, normalmente, essas coisas passam por processos de RH, eu acho que está muito ligado à área de recursos humanos. Provocações. Sem dúvida nenhuma. Provocações. Então, eu gostaria de entender isso. No entendimento de vocês, por que será que as empresas já chegam com essas limitações de idade? Para determinados cargos, funções, ou às vezes, de uma forma geral, né? Os times são todos de uma mesma idade, até uma determinada idade. O entendimento de vocês seria qual motivo? Tem uma questão cultural, né, Fabi? Tem uma questão que são as normas de idade de uma organização. Então, quando você olha para uma faixa hierárquica de uma organização, então, sei lá, todos os gestores têm, em média, sei lá, 40 anos, né? Então, se eu coloco ou contrato um gestor, sei lá, com 20 ou com 60, aquilo vai destoar dentro da minha hierarquia, dentro da minha cultura. Então, tem uma questão, que são essas normas, né? E tem uma questão também de, normalmente, você ter na porta de entrada, na seleção de pessoal, pessoas muito jovens, isso também é fato. Eu mesma, quando eu comecei na área de recursos humanos, eu comecei como estagiária na área de RH, no segundo ano de faculdade, depois eu fui efetivada como chefe de seleção, eu também não tinha ainda acabado a faculdade, e eu era muito jovem. Então, para quem tem, sei lá, 19 anos, uma pessoa com 60 é velha, né? Quer dizer, é uma distância muito grande. Né? Hoje que eu tenho 57, eu acho uma pessoa de 60 super jovem. Então, eu acho que a Fran deu uma travadinha. Fran deu, Mas é uma questão de perspectiva mesmo. Sim, sim. E vejo também, assim, tem pessoas que nem tem tantos a questão, assim, passa a ser comum eu dizer que eu quero tal idade. Por isso que eu vejo que, como profissional de RH, nós precisamos provocar isso. Será que é tão necessário assim os requisitos? É um pouco, Fabi, de quando é pedido assim, inglês fluente, né? Quando eu estava em atuação, eu dizia assim, mas ele vai falar inglês mesmo? Faz parte? Ou o que você quer? Porque se ele for falar de vez em quando, hello, então não me parece ser tão coerente pedir inglês fluente, né? Então, assim, por isso que... E hoje em dia, o ponto central porque tem menos domínio da tecnologia. Entre aspas, né? Porque tem muito profissional, muito competente, que começou a trabalhar com tecnologia lá atrás. Portanto, ele tem uma visão sistêmica, talvez, muito mais apurada e muito mais completa do que hoje. E eu não estou defendendo um profissional 50 a mais, até porque trabalho na Mature e tudo justamente com esse público. Não estou dizendo ou ele ou um jovem, eu estou dizendo assim, todos podem ter e precisam ter esta oportunidade. É o né? Por que eu não faço esta inclusão? Por que eu, ao ver a idade, eu já excluo? E a Fran estava colocando o ponto de que nós temos profissionais muito jovens na porta de entrada, né? Talvez isso precisa ser revisto, porque a porta de entrada, ali naquele momento que eu estou com um público entrando na minha empresa, é o que a gente começa a ter do mapeamento quando a gente entra num supermercado ou em qualquer loja. Se um atendente, ele vem, ele já não te olha no olho, ele já não busca ter uma escutativa na solicitação do que você quer,
você já começa a desconfiar e nem compra muitas vezes. Eu já saí de muitas lojas que eu queria comprar e não comprei, né? Agora, um outro que vem, que dá uma atenção, tem um foco no olho, te explica, te orienta, muitas vezes você nem tem este interesse, mas você compra, porque tem lá uma conexão. Então, talvez a gente precise rever isso também. Será que este jovem que está tão no início de carreira, ele tem todas as condições, porque ele está em momento de aprendizado, né? E vejo isso, muita gente fazendo assim, contratação de todos os níveis, não estou falando de um nível só operacional, não. Eu vejo e já passei em organizações, onde existia essa seleção num nível mais sênior, né? E sem o cuidado. Outro ponto, né? Eu tenho meia hora para fazer uma entrevista. Fabi, nós fazemos entrevistas com matures. Dá em meia hora para fazer uma boa entrevista? Para explorar? A gente precisa de tempo, não precisa? Não. A gente precisa de tempo. E a gente precisa ter olho no olho, né? Mesmo virtualmente, principalmente virtualmente. Né? Então, eu acho que a gente, em RH, nós estamos precisando fazer também uma meia-culpa aí e reorganizar, remodelar os nossos processos, nossas idades de quem está em RH, enfim, tem uma longa oportunidade aí. Sem dúvida nenhuma. E se a gente vê alguns resultados de algumas corporações que já implementaram, né, com sucesso, equipes intergeracionais, multigeracionais, transgeracionais, enfim, né, com a diversidade etária mesmo ali, já existente, já trabalhando, já caminhando, né? E a gente vê que muitas têm resultado não só internamente, mas um resultado para os negócios, né? Como você disse, o olhar para o consumidor, o cliente que está lá fora. Sim. Então, dá para a gente falar aqui um pouquinho sobre, até que a Fran retorne aqui, eu tenho até uma pergunta sobre o que ela estava falando antes dela cair. Sobre os benefícios de times que são intergeracionais. E a gente até pode falar, inclusive, de casa, né, Ceci? Que o nosso time na Mature intergeracional, é multigeracional. Sim. Os times, eles, quando são intergeracionais, eles têm uma oxigenação maior. E a visão de amplitude também é maior. Por quê? Porque o jovem, ele traz a provocação do que está acontecendo aqui agora. E ele, lógico, ele cresceu nesta conexão toda sistêmica e tecnológica. E ele traz isso. Agora, o que é mais experiente, mais velho, ele traz o outro lado, que é o lado de riscos, de um cuidado maior, de ter uma preocupação maior na relação com o outro. Então, quando você tem times que são intergeracionais, numa mesa, conversando, discutindo, quer seja a respeito de um novo produto, quer seja a respeito de um novo serviço, quer seja a respeito de um projeto que está sendo implementado, você vai conseguir ter isto de uma forma mais ampla e colaborativa. Então, eu vejo claramente assim, as equipes intergeracionais precisam estar presentes, inclusive para quem adota agora o método de trabalho que é via comunidades ágeis. Mais do que nunca a gente precisa disso. Mais do que nunca a gente precisa ter a experiência, a ousadia, a persistência, a colaboração juntas naquele momento. Por quê? Porque eu tenho um cliente, Fabi. O cliente, ele está cada vez mais exigente, o cliente, ele está cada vez mais querendo, bom, será que o que você vai me entregar é realmente o que você me vendeu? Nós sabemos disso. Nós o tempo todo trabalhamos aí conectados com toda a parte de telecomunicação e tantos outros serviços bancários. Quantas vezes a gente diz assim, será que é mesmo isso? Porque eu preciso estabelecer essa relação de confiança. Nós, na Mature mesmo, nós temos clientes que vieram nos procurar. Por quê? Porque trabalhavam
com um público também clientes 50 a mais, e precisavam entrar com uma conexão de ter este profissional, que é o vendedor, o atendente, né, com este cliente 50 a mais, por causa de explicar pele, contextos todo de rosto. Quer dizer, quando você tem uma comunicação de mão dupla, né, entre o vendedor e o cliente, pronto, estabelece mais facilmente essa relação de confiança, que é um pouco também quando a gente observa nas áreas de recursos humanos. Devemos ter alguns profissionais aí, business partners, né? O business partner sabe muito bem que a hora que você está atendendo um executivo, para você estabelecer esta relação de confiança, não é tão simples assim. Ela leva tempo. E quando você tem profissionais que são, inclusive mais velhos como executivos, eles até estabelecerem a relação com o business partner que é mais jovem, leva-se mais tempo ainda. Por quê? Porque tem isto de o quanto que você já passou por experiências e eu posso ter isto de estabelecer a confiança. Faz parte das relações. Então, assim, por que não eu ter grupos mesclados de idades diferentes dentro, trabalhando juntos, né? Isso é o melhor dos mundos. Eu já aprendi muito trabalhando com gente jovem e já aprendi muito trabalhando com gente mais velha. Faz parte da minha carreira isso, né? E hoje na Mature eu vivo isso. A Fabi sabe até para Fabi, escuta, me ensina que onde eu clico aqui. E é assim que a gente vai aprendendo, né? Porque faz parte da vida e a gente vai aprender até o último suspiro, né, Fabi? Não tem jeito, nós vamos aprender porque nós somos mestres e nós somos aprendizes na vida. Tem coisas que eu sei, que eu aporto valor, tem coisas que o outro sabe mais do que eu e ele também aporta valor para mim. Exatamente. Ai, Ceci, você é tão inspiradora falando mulher, que dá vontade de ficar aqui. Podemos ficar até meia-noite, gente? E Ceci, como é que o RH pode fazer melhor uma gestão da diversidade, uma gestão da diversidade etária mesmo, especificamente? Como que ele pode melhorar esse sistema? Eu vejo o seguinte. Primeiro, que eu sou muito a favor de conversas, diálogos. Então, primeira coisa, provocar conversas a respeito da diversidade etária dentro da organização. Convidar. E para isso, o RH precisa ter clareza de qual é o propósito da conversa e como é que eu vou convidar para ter esta conversa. Por meio de diálogos, nós vamos entendendo, puxa, quais são as dores? O porquê que eu ainda não convido pessoas para participarem também com essa diversidade etária na minha área, ou nos projetos nos quais eu sou responsável. Como é que eu envolvo mais as pessoas, inclusive em treinamentos? O RH pode puxar várias perguntas para entender cenários, investigar cenários e criar premissas. A partir daí, então, meu convite é assim: vá conhecer o seu público. Quem é o seu público? O seu público está em qual faixa etária? E em qual faixa etária os líderes desta organização eles estão? Precisa perceber isso, precisa contar com apoio e trabalhar numa visão de stakeholders também com o pessoal de marketing, com o pessoal da área comercial. Quem são os nossos clientes? Quais são as maiores queixas? Tudo comunica, Fabi, tudo comunica. Então, assim, às vezes, um profissional que está lá, ele pouco está se expressando no mesmo linguajar, porque eu tenho um linguajar diferente de alguém que tem 20, 30 anos, é natural. Nós viemos de décadas diferentes. Então, assim,
será que ele está compreendendo? Eu muitas vezes já saí de serviços ofertados aqui que eu não entendia uma palavra que a pessoa estava me dizendo, né? Estava me explicando. E eu falei, tá bom, depois eu procuro. É que eu sou fuçadora, então aí eu vou no Google entender sinônimos, buscar informações e tudo mais. Mas e quem não tem o acesso, né? Jamais vou assinar um documento se eu não entender nada. Mas tem muita gente que assina documento sem entender absolutamente nada, né? Então, assim, a gente precisa provocar conversas para entender. Isto, de fato, é uma dor para a minha organização? E se não for, mas eu, profissional de recursos humanos, acredito nesta causa, eu preciso ter muito cuidado para começar a fazer um trabalho de sensibilização. Porque não adianta fazer um trabalho de seleção e admissão de pessoas 50 a mais se eu não tiver um trabalho de sensibilização, quer seja com os líderes, quer seja com as equipes também. Porque o profissional de 50 a mais, assim como todos nós queremos ser incluídos, né? E não ser vistos com aquele carimbo assim, faz parte do programa sênior. Não é isso. Né? Nós queremos ser incluídos. Por que não me considerar num processo de seleção? Por que não me considerar num programa de treinamento? Né? Às vezes a gente fala, falta muito desenvolvimento, capacitação técnica de um profissional. Mas o quanto que a área de recursos humanos também está investindo em treinamentos para desenvolver este profissional? Muitas vezes a gente fala, mas ele já tem idade, então ele não precisa, não é público-alvo. Cuidado, né? Vamos começar a ampliar aí essa perspectiva, né? Acho que a gente tem muitas oportunidades aí. Muitas. E você tocou num ponto super importante, da necessidade de sensibilizar, de trabalhar com os times, né? A gente está falando de uma mudança cultural mesmo. E não é só organizacional, né? É uma mudança cultural da sociedade, né? Que está refletida dentro da organização ou da organização dentro da sociedade, enfim. Então, existem práticas, você acha, Cecília, na sua opinião, políticas, enfim, ou de incentivo privado, enfim, mas que venham a incentivar essa mudança cultural? Acho que sim, e eu percebo que na própria Nature nós temos feito muitos trabalhos de inclusão, de divulgação, buscando ações, inclusive, para desmistificar essa visão de que os 50 a mais, ele precisa ficar em casa. Até porque a gente estimula muito que os 50 a mais, ele tome para si a sua faixa etária, ele seja responsável por desenvolver atividades, produzir e estar sempre estudando. Então, assim, tem algumas coisas que são importantes aqui. Temos que estudar e aprender tecnologia? Sim, nós temos que estudar e aprender tecnologia. Nós temos que estudar e pensar novas formas de trabalho? Sim, nós precisamos estudar e pensar em novas formas de trabalho. Eu posso e preciso ter uma rede, eu sempre trabalhei, preciso ter uma rede de contatos? Claro que sim, a gente precisa. Nós falamos muito assim, nós vamos ter oportunidades de ter 3 ou 4 carreiras ainda pela frente. E a gente tem que começar a se perguntar, bom, qual é a sua próxima carreira, né? E isso que é bacana, porque o jovem, ele já não pensa nisso de carreira, eu tenho que ficar 30 anos aqui na organização. Não, o jovem diz assim, escuta, se não está alinhado mais o propósito dessa organização, o propósito da minha área de trabalho, o propósito do meu gestor, se eu não me conecto mais com esse meu gestor, eu estou fora, porque vou buscar uma outra forma, né? Quem é mais velho tem medo ainda, mas ele também está aprendendo a dizer isto sim
isto não. Né? Então, ele também está começando a dizer, isto eu não quero para a minha vida. E está partindo para outras oportunidades. E ótimo, porque a gente precisa fazer este movimento que não é de vinculação eterna. Eu tenho que me vincular a coisas que fazem sentido para mim. Por isso que a gente vem falando tanto de propósito. Propósito é uma coisa que é um termo utilizado de forma muito recente. E a gente diz assim, o jovem precisa de propósito. O jovem precisa de propósito, o da meia-idade precisa de propósito, o mais velho precisa de propósito. Quem não estiver trabalhando com isso, está fora, né? E, inclusive, em termos de negócio, o negócio tende a desaparecer, porque o jovem, inclusive, ele vai montar as startups, né? Com toda a crise que nós tivemos, está aí nos jornais, no Valor Econômico, as startups em 2020 vão dar um boom. Olha que interessante. Ué, mas todo mundo não ficou em casa, não teve a pandemia, todo mundo está... Não, ele está com oportunidades aqui de fazer negócios constantemente. Então, quem é mais velho tem todo o direito e pode fazer negócios, pode pensar em coisas bem diferenciadas e pode, inclusive, trazer o mais jovem para trabalhar em parceria com ele nos seus negócios de empreendedorismo. Nós temos aí a informação de que as startups que mais têm rentabilidade são startups com pessoas de 40 anos mais. Olha que legal, né? Então, quantos de nós aí podemos fazer isso? E é para um bem da sociedade e é para um bem também do indivíduo, né? Com certeza. Falou tudo, assim. E a gente vê também que muitas, né, das startups que são lançadas, tem sempre, se não é por uma pessoa mais sênior, ela é apoiada, né? Ali tem um mentor que é mais sênior. Né? Então, esse sentido da pessoa que é mais experiente, que ela já vivenciou tantas coisas, que ela tem as soft skills mais desenvolvidas, inclusive resiliência, né, para lidar com situações de imprevisibilidade, de mudanças muito rápidas, o equilíbrio emocional, né, para ajudar nesse entendimento das pessoas que ainda não têm essa formação emocional tão grande, né? Então a gente vê que essas pessoas elas vão também trabalhando como se fossem mentores, né? Da mesma forma como os jovens servem como mentores para os mais velhos que precisam de atualizações onde eles são mais experientes. Então, é uma troca muito rica, né, Ceci? Eu gosto até bastante de dar o exemplo do filme Senhor Estagiário, né? Que eu acho que mostra bem isso, né? Essa adaptação, primeiro é a adaptação que o personagem faz, né, para retornar ao mercado de trabalho, retorna ao mercado de trabalho justamente por um outro propósito, né, agora já é para se manter ativo, para estar ali, para ter sentido na vida dele, depois daquela interação toda com ele, né, e com as outras pessoas, sem dúvida nenhuma uma indicação aqui que a gente poderia fazer, né, Ceci? Para que as pessoas possam acompanhar. Um ponto bem bacana, Fabi, que é assim, nós estamos num momento tão rico que existem carreiras que são carreiras focadas para profissionais 50 a mais, 60 a mais, né? Tem aqui um estudo, e eu vou me permitir a compartilhar com vocês, que é um estudo da Trend Book, onde ele coloca aí 8 profissionais que no futuro irão gerenciar a longevidade e a diversidade etária nas empresas. Então, tem o Age Advisor, que é o profissional que irá conciliar desacordos entre grupos de diferentes idades dentro das empresas. Essa é uma dor que profissionais de recursos humanos também já devem ter sentido, ou algum gestor dito, olha, eu estou com um problema de interrelacionamento na minha área por diferenças de idades. Então, este é um profissional que ele vai estudar cada vez mais isto, como é que eu integro mais pessoas de diferentes idades. O outro, que é o Chief Health Officer, que ele é o responsável
por programas para cuidados de saúde e reavaliação de sistemas de seguro das empresas. Olha, porque nós temos falado assim, puxa, de acordo com um determinado público que eu tenho numa empresa, eu tenho um valor de seguro. Eu vou ter um profissional dedicado por fazer análises com relação a isso para seguro de saúde, né? O outro profissional é o Chief Innovation Officer, que é o profissional que irá interagir com funcionários de diferentes áreas da empresa para pesquisar, projetar e ampliar as inovações considerando a longevidade. Então, é assim, é o cara que vai estar antenado, assim, o meu cliente é longevo. O que eu posso ofertar aqui para esse meu cliente? O que nós produzimos, quais são os nossos serviços aqui? É o cara que vai ter a visão aí futurista. Eu vou ter cada vez mais o conselheiro de aposentadoria, que é o profissional responsável por ajudar a planejar a aposentadoria. Eu, estudando isso, eu cada vez mais vejo assim, talvez este profissional, ele precise estudar a aposentadoria com jovens, porque a aposentadoria precisa ser pensada, né? Nós temos tanto investimento de planejamento financeiro a partir do momento que você começa a ser produtivo. É a partir deste momento que você tem que começar a sua aposentadoria. Não são só nos 3 últimos anos, né? O outro que é o consultor em gestão da longevidade e diversidade etária. Podemos ficar tranquilos, Fabi. Nós vamos ter oportunidades aí há bastante tempo. E os cabelos brancos, eles vão nos ajudando também a isso. Né? Um benefício. Nós vamos ter o coordenador de desenvolvimento da força de trabalho de educação continuada. Lembra que eu falei até agora há pouco? Nós aprendemos o tempo todo. Talvez, inclusive, esse processo de aprendizagem precisa ser revisto, porque vai depender muito da forma como é que nós vamos disponibilizar os conteúdos, né? Nós vamos ter um especialista em gestão de longevidade e diversidade etária para ver o impacto no negócio, e nós vamos ter um outro profissional que é o historiador corporativo, que ele vai resgatar projetos, programas, problemas, soluções e resultados da empresa, considerando a memória institucional. Então, assim, o mercado, ele está aberto. O mercado, ele está aí pensando no que temos que ter como especialidade. E é um tema novo, né, Fabi? Não é um tema que ainda tenha uma produção de conteúdo tão grande. Eu estudo muito, fui buscar, assim, nós vemos literatura do Morris Litvak, que é o CEO fundador da Maturi, no qual nós estamos, da Fran, que é uma consultora também já bastante tempo, que estuda muito diversidade etária, ela tem tese de mestrado para isso e tudo mais. Então, são quase os mesmos profissionais ainda dominando este mercado. Exatamente. E a gente percebe, né, por exemplo, em relação ao trabalho... Oi, voltei? Deu uma travadinha aqui. Voltei. A internet hoje do mundo está em estado. A gente percebe que as corporações trabalham, né, a diversidade, que trazem a inclusão para dentro da corporação, tem muitas, mas muitas, que ainda não enxergaram, né, a diversidade e a inclusão etária. Então, a gente percebe, desde o ano passado, que tem um movimento desse olhar, né, Ceci, desse olhar para o mercado. Quem são esses profissionais? Um entendimento de que a população está envelhecendo rápido, né? Existe uma inversão da pirâmide etária muito rápida no Brasil, que está acontecendo. Sim. E começa-se a sentir efeitos que não são tão bons, às vezes, de equipes que são muito júniores, né? São juniorizadas, são muito jovens, e aí, de repente, está faltando alguma inovação, justamente essa mescla, né, que a gente vem falando
da questão etária, né? Uhum. Então, a gente começa a perceber que o mercado está começando a olhar, mas tem pessoas que ainda, a gente fala sobre diversidade etária, diversidade, inclusão etária, não tem a mínima noção, né, Cecília? Não tem a mínima noção do que a gente fala. E outra, esses são pontos importantes e também nós temos, compartilhando aqui as nossas experiências, existe uma solicitação para contratação de profissional de 50 a mais. A hora que identificamos o perfil, normalmente o requisitante ou o próprio RH, ao fazer o filtro, tem um perfil idealizado, né? Então eu preciso ter esse profissional perfeito. Primeiro porque nenhum de nós somos perfeitos e nenhum de nós consegue gabaritar todo o perfil. Isso é um ponto a ser levado em consideração. Segundo, que esta é a oportunidade de, se este profissional está alinhado com o teu propósito organizacional, por isso que é importante ter isso, se ele está alinhado com o teu propósito, meu amigo, aprender o técnico é muito rápido, né? Então, assim, é um ponto que nós temos discutido muito isso, o quanto que eu, de fato, estou disponível e quero e tenho esta abertura para incluir um profissional 50 a mais. Porque se eu começo a ter tantos, porque isto daqui é o que faltou, aquilo lá é que faltou. O profissional 50 a mais, ele automaticamente se conecta assim, pronto, eles estão pedindo isto, vieram para o processo seletivo, mas eu não estou adequado porque, na bem da verdade, eles não querem. Então, algumas organizações começam também a ser vistas no mercado não de uma forma positiva, porque tem aquela lógica do marketing, né? Eu falo com mais 6 pessoas, que falam com mais 6 pessoas e assim por diante. É um encadeamento, né? E a gente sabe que hoje a mídia, inclusive, é só você publicar lá no Facebook, as pessoas já trazem, e tal empresa não, só tem falácia, ou só tem bons PPTs, né? Mas não vão para a ação. Então, assim, cuidado, porque tem uma imagem, tem um risco de imagem profissional, organizacional aí, que precisa ser preservada e cuidada. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E as pessoas estão cada vez mais atentas. Inclusive, quando a gente fala sobre processos seletivos, as tendências agora do mercado, né, aquilo que já acontece, aquilo que é um olhar para o futuro, a gente sempre fala dos dois lados, né, em relação à diversidade etária. Em relação à diversidade de uma forma geral, e em especial para nós, né, a diversidade etária. Porque a gente sabe a diferença que isso vai fazer, a gente percebe um aumento das empresas nos solicitando ajuda, né, Cecília? Sim. Não sabem nem como iniciar, né, esse processo. Então, é justamente isso que a Cecília trouxe, essa sensibilização, uma mudança cultural, uma construção em conjunto com a organização, para que, de fato, haja uma transformação de times que sejam produtivos, colaborativos, né, para os resultados esperados, né, da empresa. Claro. E ter esse interesse já é um ponto muito importante, porque a gente começa a desmistificar. Acho que agora a gente precisa também ter parceiros do ponto de vista de profissionais de recursos humanos que nos auxiliem, de fato, nesta inclusão, né? Então, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de incluir este profissional lá e ele transitar, ótimo, eu já estou sendo mais coerente com os meus valores organizacionais, né? É essa busca de coerência que eu acho que a gente precisa perseguir. Eu preciso ser coerente com o que eu estou falando, com o que eu estou comunicando, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E Ceci, a gente está com 20 minutos aqui, eu quero trazer uma pergunta que eu gosto, que é bastante polêmica, que inclusive eu gostaria muito que a Fran estivesse aqui, mas a Fran não está conseguindo retornar. Tá bom. Então, vou direcionar para ti, vamos lá.
Então, Se fala muito, quando se fala das demais universidades, existem algumas que já têm cotas, né? Por lei, obrigatoriedade de se fazer essa inclusão, determinado número de funcionários, existe uma cota para atingir ali a meta da diversidade. E quando a gente fala, né, da pessoa idosa, né, quando a gente fala da inclusão etária, o que você acha, Cecília, em relação a termos cotas, em se tornar uma lei? Ser polêmico, a Fran Muito adora discutir isso, né? Ela deve estar morrendo de inveja agora, que não consegue... Ela deve. Então, Cecília, não sou a favor de cota para diversidade etária. Eu acho que é uma situação que eu defendo mais a sensibilização. E um trabalho que é um trabalho árduo, é um trabalho contínuo, mas eu gosto mais da conexão de pensar que este jovem, ele é o possível profissional 50 a mais daqui a alguns anos. A Fran começou a dizer assim, se ele não for este profissional 50 a mais daqui a alguns anos, é sinal que ele morreu. Então, eu prefiro acreditar que os grandes empresários, os líderes das organizações, pessoal de RH, comece a perceber que tudo na vida tem etapas, e a gente vai passando por situações, anos e anos, e nós vamos envelhecendo. Que bom que nós vamos envelhecendo, né? Significa que a gente vai tendo aí mais anos de vida. E eu vejo que a gente precisa considerar isto como algo natural. Isto não significa que eu não seja a favor, por exemplo, de incentivos fiscais para empresas que fazem contratação. Eu acho super ok. Até porque a gente está falando de uma economia, não só do Brasil, mas uma economia global que está se reinventando. Nós passamos por essa pandemia, pouco aprendizado nós tivemos, percebo eu, com tudo que a gente vem olhando num cenário macroeconômico, e Brasil também, mas eu percebo assim, nós precisamos fazer incentivos, dar mais incentivos para as pessoas trabalharem. Hoje é muito triste observar que temos jovens que não estão indo buscar oportunidades, não estão indo buscar emprego. Assim como a gente tem muitas pessoas, 50 a mais, que foram excluídas nesse processo todo da pandemia e que não conseguem recolocação, e nós não vamos ter empregos para todo mundo, isso é fato, mas nós teremos muito trabalho. Só que como essas pessoas vão ser remuneradas? Isto é muito sério, e a gente precisava ter bons líderes com visão econômica para fazer uma reinvenção de economia, de trabalho, de pagamento. Tem muitas pessoas de 50 a mais que têm aposentadoria e elas sobrevivem com a aposentadoria, mas elas bancam filhos casados, outras famílias dentro da própria casa. Essa é a realidade que nós temos. E nós temos, então, uma visão de empobrecimento muito grande da população. Como é que nós vamos sobreviver se ainda estamos no esquema de dinheiro como moeda de troca? Então, assim, nós temos tanta coisa para discutir e eu não vejo assim, vamos ter cotas para ter... Não, porque nós vemos aí todo um trabalho que o pessoal que foca em diversidade racial, diversidade de gênero, o esforço belíssimo que eles fazem, que eles têm conectados com essa causa, e o quanto que é difícil. O quanto que é difícil para o profissional de recursos humanos fazer contratação, inclusive, dos profissionais que têm algum tipo de deficiência. São estudos e mais estudos, porque não são para todas as atividades, não são todos os segmentos.
Então, não vejo que seja por cota, mas eu vejo que seja por trazer consciência. Senhor líder, você hoje tem 30 anos, daqui a alguns anos você está com 50 anos. Você gostaria de ser excluído de alguma oportunidade? Você gostaria que alguém te desse um tchau porque você tem 50 anos? Eu investiria mais nisso. Agora, o que você acha disso, Fabi? O que você pensa nisso? Eu, particularmente, também sou da mesma linha que as suas. Assim, também não acho benéfico a cota. Eu acho que acaba invertendo, né, a intenção. A intenção é justamente beneficiar, né, beneficiar não só aquela pessoa que está retornando para o mercado de trabalho, mas a empresa também está recebendo essa pessoa. Eu acho que há uma inversão, porque quando é cota é uma obrigação. E aí se faz por obrigação, muitas vezes se faz uma exclusão, né? Quando a pessoa está lá, acaba ocorrendo essa exclusão. Então, eu sou mais a favor de incentivos, né? Onde permitam um lifelong learning dentro da corporação, onde permitam a times intergeracionais que eles possam se desenvolver em conjunto, de forma colaborativa. Nessa colaboração entre corporações, né, também incentivos para que haja essas interações, sim, proporcionando assim que de fato essa pessoa esteja lá, né, ela seja vista. Porque o que a gente vê é que depois de uma determinada idade, a gente deixa de existir, né? As pessoas passam a não ver, não respeitar, não escutar. E é justamente aí que eu acho que cotas talvez prejudicasse justamente o andar assim da carruagem. Sim. Incentivos, eu acho que são necessários, né? Não, claro, claro. Tem um papel, tem uma responsabilidade social, né, Fabi? Muito grande, né? É uma autorresponsabilidade, né? E é uma responsabilidade social. Por isso que o trabalho da Maturi é tão maravilhoso, porque é um impacto social, uma mudança cultural da sociedade, né? Não é só corporativa que a gente está falando, é uma mudança de entender, de ver pessoas, de escutar pessoas, de estar com pessoas, de fato, né? Não são números apenas, são pessoas, e elas estão aqui, elas existem, né? Dar vozes. Claro. É justamente o tema deste fórum, né? Dar vozes da diversidade, dar vozes às pessoas. Exatamente. Exato. E foi muito bacana, eu gostei bastante desse alerta que você trouxe para os líderes, que é isso, né? Tem muita liderança que a gente acaba encontrando, né? Que diante do cenário atual que vivem hoje, não conseguem perceber isso, né? Que em algum momento você vai chegar com sorte, com sorte. Como diz Morris Litvak, com sorte um dia você chegará lá, né? Chegará nos 50 mais, nos 60 mais, nos 70 mais. E que idade não tem nada a ver com impedimentos, né? Claro que não, claro que não. De maneira nenhuma. A idade, ela fortalece, na verdade, né? Ela vem fortalecendo. Eu fiz até um post esses dias, Cecília, que recentemente fiz 42 anos, e eu olhei para mim mesma e falei, mas gente, estou melhor a cada dia? É isso, exatamente. Eu também me vejo muito melhor agora do que eu estava antes. Aliás, eu pego algumas fotos e falo, o que é isso? Por que me deixavam assim, entendeu? É isso. Exatamente esse reconhecimento, né? Ele parte justamente de autoconhecimento, né, Ceci? Que eu acho que precisa ser trazido cada vez mais para dentro das corporações, e especialmente cada um de nós saber que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele é infinito, né? Tanto quanto o conhecimento, adquirir conhecimento. A gente acha que na pandemia, muitas das pessoas com quem eu convivo, com quem clientes, enfim, com pessoas com quem eu converso diariamente, entenderam isso, né? Que é necessário, acima de tudo, é necessário que se haja um desenvolvimento contínuo, né? A Organização Internacional do Trabalho, em 2019, trouxe aí
competências, que são as competências mais requisitadas de 2020 em diante, né? Gestão de pessoas é uma das competências principais, colaboração é uma competência importante, comunicação é uma competência importante, a facilidade de trabalhar em equipe, isto você adquire na universidade? Não, você não adquire isto teoricamente. Você adquire isso quando você está na prática, né? Quando você está num exercício de escutar alguém que tenha perspectivas diferentes, quando você tem que promover a colaboração e atuar num projeto com alguém que você não tem tanta conexão. Então, essas coisas, elas precisam ser consideradas, né? Consideradas, sem dúvida nenhuma. Olha, acho que a Fran realmente, de fato, não vai retornar aqui com a gente. Que pena. Infelizmente, uma pena, porque essa troca é tão rica, é tão maravilhosa, a gente pode acompanhar no Maturifest, né? Sim, sim. Inclusive, Maturifest está aí uma prova para a sociedade, né, de que os matures estão conectados. A gente teve mais de 8 mil pessoas 8 mil pessoas inscritas no evento. Simultâneas, acho que foi mais de 1.000 pessoas, né? Exato. E as salas de networking que foram show à parte, né? Exato. Muito legal. Muito grande. Muita gente procurando divulgar o que produz, o que faz, buscando inclusive parcerias, né? A partir da Maturifest teve lá parcerias concretizadas, e aí novos negócios. Então, olha que bacana. Isso é rede, isso são oportunidades. Por isso que não pode, quem tem 50 a mais, inclusive, quem tem 20, quem tem 30, não pode ficar em casa isolado, precisa se conectar. Conexão hoje é a palavra de ordem. Exatamente, conexão. Por isso que estamos todos aqui hoje. Então, minha querida, daqui a pouquinho a gente vai ter a sala de networking. Eu queria te pedir para fazer as suas considerações finais. Infelizmente, a Fran não pôde retornar, mas não faltarão oportunidades de estarmos com ela, né? Sem então, dúvida. Suas considerações finais para a gente fazer o encerramento do painel. Bom, primeiro agradecer muito esta oportunidade por falar um pouco da experiência e do que eu tenho vivido e das coisas que eu tenho escutado, tenho estudado. Outro ponto que é importante é pedir para os profissionais de recursos humanos coerência. Vamos lá provocar essa conversa. Façam isso de uma forma genuína. O profissional de recursos humanos, eu sempre digo que ele tem missão de trocar com outras pessoas, missão em desenvolver outras pessoas. É tão prazeroso quando eu ouço alguém dizer: puxa, Cecília, naquele determinado momento você me falou isso e fez toda a diferença na carreira. Nós impactamos profundamente as pessoas. E se a gente impacta uma pessoa, a gente impacta a família dessa pessoa, que impacta outras pessoas. É o tal da corrente do bem. Então, assim, vivam esta causa, venham com a gente trabalha muito nisso e temos muitas coisas para compartilhar com vocês. A Mature vem fazendo um trabalho lindíssimo durante esses 5 anos e nós estamos aí muito abertos para novas frentes, novas ideias. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ter contribuído um pouco com essa troca de ideias. Sem dúvida nenhuma, demais, Ceci. E eu te agradeço imensamente por estar aqui. Agradeço a Fran também, que, embora não esteja no encerramento, mas sempre traz sua contribuição, inclusive dentro da Mature. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. E também queria agradecer a Elaine, que é a nossa intérprete de Libras aqui. Elaine, se você quiser fazer a sua autodescrição, quer aproveitar esse momento? Sim, posso falar. Boa tarde a todos, eu sou a Elaine, sou mulher, branca, tenho os cabelos até aos ombros, né, loira, estou usando uma camiseta preta com 2 logos, uma do lado esquerdo da Unileu e ao lado direito
são duas mãozinhas sinalizando, escrito intérprete de Libras. Ao meu fundo eu tenho uma parede metade branca, metade amarelinha clara. É isso. Obrigada, Fábio. Obrigada, Elaine. Maravilhosa tradução de Libras, o que seria de nós sem, né?